E aí, pessoal, vai começar mais um vídeo do Ciba Mais. E antes de rodar a vinheta, já virou de praxe, né? Eu apareci aqui pra vocês com aquele lembrete, bloco de nota numa mão, caneta de outro, pra anotar tudo que a gente vai aprender sobre a segunda escola de escatologia, tá bom? Então, chega mais! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ciba Mais. No vídeo de hoje a gente vai continuar estudando sobre a série Falando sobre Escatologia e hoje a gente vai falar sobre a segunda escola das 4 que nós iremos estudar. O tema de hoje é sobre pré-milenismo, tá? Dá as boas-vindas ao Pastor Márcio. Tudo bem, Pastor Márcio? Tudo bem, Lilian? Tudo bem, pessoal? E hoje a gente vai começar perguntando do que se trata e com o decorrer da conversa a gente vai esclarecendo algumas dúvidas, tá bom? Então, fiquem ligadinhos aí na conversa de hoje. Bom, Pastor Márcio, então vamos para a primeira pergunta. Vamos começar pelo conceito, né? Assim como a gente começou pelo conceito do dispensacionalismo, vou perguntar para o senhor o que é o pré-milenismo. O pré-milenismo, Lilian, é uma escola de interpretação da escatologia que vai defender que Cristo volta antes do milênio. Cristo volta para inaugurar o milênio. Ele então reinará por 1000 anos aqui na Terra. A gente vai ver que a visão pré-milenista é muito parecida com a visão dispensacionalista. Nós podemos até dizer que o dispensacionalismo todo dispensacionalismo é pré-milenista, mas nem todo pré-milenista é um dispensacionalista. Mas a visão que eles têm em relação ao final de todas as coisas é muito parecida. Então o pré-milenismo acredita que Cristo volta e inaugura esses 1000 anos, esse milênio que a Bíblia vai falar lá em Apocalipse capítulo 20. Seria bom a gente olhar para esse texto para a gente explicar a lógica de interpretação dos pré-milenistas em relação ao milênio. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 4, vi tronos que se assentaram, aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então a única passagem na Bíblia que fala desses 1000 anos é Apocalipse capítulo 20. Como é que os pré-milenistas interpretam esse capítulo? Eles interpretam da seguinte forma. Apocalipse capítulo 19 vai registrar a volta de Jesus. É um capítulo que fala do momento em que Cristo volta à Terra. Então eles entendem que Apocalipse 20 é uma sucessão de fatos de Apocalipse 19. Então se Cristo voltou em Apocalipse 19, logo Apocalipse 20 fala do milênio, logo Cristo volta antes do milênio. Então é dessa forma que eles interpretam. E aí há um ponto importante aqui. Apocalipse 20, verso 4, vai falar a respeito de uma ressurreição. Eles entendem que essa ressurreição é corporal. Então, quando Cristo volta, há a ressurreição dos cristãos, dos crentes, daqueles que servem a Deus, que creem em Cristo. Então, na volta de Jesus, há a ressurreição dos mortos e depois de 1000 anos, depois do milênio, haverá uma segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios para o julgamento. Então eles olham para esse texto e compreendem que essas duas ressurreições, elas são de mesma natureza, até porque eles compreendem que como o texto está dentro de um único contexto, então eles devem interpretar da mesma forma essa palavrinha que é traduzida para ressurreição. Então é basicamente assim que eles entendem. Outro ponto importante, eles compreendem que a volta de Cristo ela acontece na grande tribulação. E aí a gente depois vai ver
qual é o posicionamento pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mas em tese o mundo vai caminhar de mal a pior e vai chegar num momento de grande tribulação, a igreja vai ser perseguida, para quem entende que a igreja permanece na tribulação, e Cristo então volta, e quando Cristo volta, há uma ruptura brusca na história. Esse tempo que é tão ruim, agora ele inaugura um tempo de paz mundial, onde praticamente o mal é eliminado, onde haverá harmonia em todos os aspectos, harmonia inclusive na natureza. Esses eventos que a gente tem hoje de catástrofes naturais, isso tudo não acontecerá no milênio, segundo a visão pré-milenista. Até haverá harmonia no reino animal. É interessante essa visão deles. Eles pegam alguns textos do Antigo Testamento que falam a respeito dessas questões e eles acreditam que isso vai acontecer no milênio. Então haverá paz mundial, haverá um tempo de muita tranquilidade, onde Cristo reinará por 1000 anos. No final desse período é que Satanás vai ser solto e haverá aquele momento de guerra, de batalha, em que Satanás então é derrotado definitivamente por Jesus. Então eles acreditam que haverá essa mudança brusca na história e essa inauguração do reino de Cristo, um reino milenar. Então, basicamente, a gente pode dizer que o pré-milenismo acredita dessa forma. Qual é a grande diferença do dispensacionalismo? É porque o dispensacionalismo, lembra que a gente falou que acontece um parêntese na história, que é o parêntese da igreja, depois a igreja sai de cena e Deus volta a lidar com o Israel nacional. Então, o dispensacionalismo acredita que o protagonismo dessa história é o Israel. Então Deus se volta a atenção a essa aliança incondicional que ele fez com Israel e então Israel ganha esse protagonismo como nação. Já o pré-milenismo, embora ele acredite que Israel tem um certo destaque no milênio, eles não acreditam que seja dessa maneira como os dispensacionalistas acreditam, né? Eles sabem e acreditam que Israel terá algum tipo de destaque, mas eles não definem bem como é que vai ser isso. Muitos acreditam que muitos israelitas se converterão a Cristo, o Messias que foi rejeitado no início pelos judeus, agora eles aceitarão como o Messias prometido. Mas não há uma visão muito sólida em relação a como se dará esse protagonismo de Israel. Então, basicamente, a gente poderia dizer que essa é uma distinção entre dispensacionalismo e pré-milenismo. Mas estou tentando aqui trazer um resumo do que seria o pré-milenismo. Bom, pastor, então aproveitando já que na sua fala o senhor já falou sobre a grande tribulação, né? Essa seria a minha segunda pergunta. Queria que o senhor explicasse então qual a visão do pré-milenismo com relação a esse assunto. Essa é uma boa pergunta, Lilian, porque dentro do pré-milenismo há essa divisão entre teólogos que acreditam que Cristo volta antes da grande tribulação a teólogos que acreditam que Cristo volta após a grande tribulação. Por que isso é importante? Porque se Cristo volta antes e resgata a igreja não passa pela grande tribulação. Se Cristo volta depois da grande tribulação, é sinal de que a igreja vai sofrer esse momento terrível que a humanidade vai viver. E ainda existe aqueles que acreditam que, na verdade, a igreja passa no início ali da grande tribulação e Cristo então volta e tira a igreja nesse momento. Mas isso vai haver uma série de implicações. Porque, por exemplo, quem é pré-tribulacionista vai acreditar que Cristo volta antes da tribulação, arrebata a igreja naquele arrebatamento invisível, certo? Há, então, em seguida, a ressurreição dos mortos, dos crentes que viveram até esse momento, acontece a ressurreição. Vem o período da grande tribulação, que muitos vão defender, assim como o dispensacionalismo, de 7 anos, né? Outros não acreditam nesse número tão literal, de 7 anos. Após esse momento, eles acreditam que haverá uma nova ressurreição daqueles que morreram durante esse período. E aí Cristo inaugura o milênio e haverá uma terceira ressurreição dos ímpios para o julgamento final. Então, nesse sistema, eles acreditam em praticamente 2 voltas de Jesus, uma invisível para arrebatar a igreja e outra para inaugurar o milênio, e acreditam em 3 ressurreições.
Então, o pré-tribulacionismo acredita mais ou menos assim. Já o pós-tribulacionismo, eles acreditam que Cristo volta só no fim da tribulação, acontece o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos cristãos, para reinar com Cristo, né? Os santos reinam com Cristo nesse milênio, e no final do milênio acontecerá a ressurreição dos ímpios para o julgamento final. Então eles acreditam dessa forma diferente. Outro ponto interessante é que todo pré-tribulacionismo acredita numa volta de Cristo iminente. O que significa? Eles acreditam que não há mais nenhuma profecia a se cumprir para que Jesus possa voltar. Então, a qualquer momento, Jesus pode voltar. Eles acreditam que todas as profecias relacionadas à vida da igreja já se cumpriu, especialmente no primeiro século. Então, nós estamos na expectativa da volta de Jesus, e Jesus pode voltar a qualquer momento, então, para arrebatar a igreja. Essa é a posição pré-tribulacionista, a única que acredita que a volta de Cristo é iminente. Porque se nós, por exemplo, se nós defendermos o pós-tribulacionismo, vai acreditar que antes da volta de Jesus haverá a grande tribulação, então Cristo não vai voltar agora. Primeiro haverá o cumprimento de alguns sinais para que isso aconteça. Então há essa diferença dentro do pré-milenismo, alguns que são pré-tribulacionistas, outros que são pós-tribulacionistas. Muito bem, Pastor Márcio. Então, aproveitando o gancho aí da palavrinha pós, eu já vou deixar aqui um spoiler para você que está ligadinho e assistindo a gente vai trazer no próximo vídeo a terceira escola, penúltimo vídeo da nossa série. A gente vai falar sobre pós-milenismo. Pastor Márcio, muito obrigada por esclarecer as dúvidas de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Ok, Lívia. Deus te abençoe. Deus te abençoe também, amém. O Pastor Márcio antes de começar o vídeo, a gente conversou que já tem dúvidas, não é isso? Já tem um comentário lá no vídeo passado da Leci, que foi minha ovelha lá no Rio de Janeiro. Um abraço, Leci, que Deus te abençoe, viu? Saudade de você. Então, Leci, fica ligada que depois que a gente terminar a série, não é isso? A gente vai ainda continuar, então, falando um pouco sobre escatologia e trazendo as outras dúvidas. Se você, como a Leci, tem alguma dúvida sobre esse assunto ou qualquer outro, não é isso? Deixa aí nos comentários. E para quem ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho, de acompanhar os vídeos do Ciba Mais, deixar o seu like, compartilhar com aquele amigo, com aquela amiga, ou com algum parente seu pai, sua mãe. Compartilhe o vídeo do Ciba Mais, tá bom? E outra, aqui no canal da Ciba, como eu falo sempre em todos os vídeos, nós estamos fazendo as transmissões dos nossos cultos online. Temos cultos na quinta e no domingo, tá bom? Então fica ligado e cultua Deus conosco, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima semana. Tchau, tchau! E anota tudinho, que hoje a gente vai falar sobre a terceira escola na nossa série de escatologia. Não é a terceira? Segunda. É a segunda, a terceira é no próximo vídeo. Ninguém é inerrante, só Jesus. Vamos lá. Sobre o anticristo. Sobre o anticristo? Pronto. Isso. Então a gente vai estar... Esse beijão. Vocês viram isso? Pastor Márcio mandando beijo. Essa me pegou de surpresa. Não, essa não vai entrar. Vai entrar sim. Não, vai entrar. Não, vai entrar. Vai entrar.